Esse é o último episódio de Ushio Tutora. Os outros episódios estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por acompanhar essa série. No último episódio, os monstros chegaram para atacar a mãe do Ushio e a Ino, mas o Samako e o Kuryu chegaram para ajudar. Por outro lado, os sacerdotes decidiram enviar a sua energia espiritual e continuar as barreiras. Então, o Satoru e a June também chegaram lá, e o Satoru pede a eles para se concentrarem na barreira. A June concorda em ajudar o Satoru. Por outro lado, a Hinawa também veio aqui e ela diz ao Shigarei para ele deixar isso para ela e ele sai dali na hora. Mas agora a Hinawa fica muito pensativa e tem algumas frustrações em relação a não ter conseguido a lança. Percebendo esses sentimentos, ela se prepara para dar o seu melhor. Aqui o Hakumen feriu o Tora de novo porque ele estava começando a ficar fraco. O Hakumen pergunta ao Tora se ele realmente acha que poderia o derrotar. Ele fica humilhando o Tora e diz agora que ele vai trazer a dor a esse país. O Tora estava cheio de raiva e ele diz que não importa, e o Ushio também o enfrenta. O Hakumen diz que ele quer enfrentar mesmo sabendo que vai perder. O Ushio não liga para isso. As palavras do Hakumen não importam nada para ele. Ele aponta para o alto e diz que estava junto ao sol e eles iriam te pulverizar sem problemas. Mas de repente a lança começa a consumir a alma do Ushio. E é nessa que ele também vai se transformar em uma besta, como aconteceu com o Tora. Mas o Ushio grita que ele ainda não terminou de lutar contra o Hakumen, então por favor espere um pouco, lança. Mas o Tora fica triste com isso, porque ele não quer ver o Ushio se transformar como ele. Na hora, ele fala com a sua armadura que elas prometeram deixar ele ainda mais forte para poder lutar contra o Hakumen. Então era para elas fazerem isso agora, mas a armadura começa a dizer que o Tora já era mais forte. Por mais que eles fossem iguais e usaram a lança, o Tora é especial e ele foi capaz de sobreviver quando todos os outros caíram. Mas o Tora não entende muito bem. A armadura, vendo isso, fica com raiva e elas perguntam o quanto ele odiava o Hakumen. Assim, eles assumem a forma do Hakumen e o Ushio também fica muito surpreso ao ver isso, porque ele não entendia o que estava acontecendo. As armaduras continuam falando que humanos que empunharam a lança não fizeram nada além de perseguir o Hakumen. Eventualmente, eles têm as suas almas despedaçadas e se tornam bestas. Mas, apesar de se tornarem bestas, o ódio pelo Hakumen não desaparece. O Hakumen estava muito feliz com isso, porque a lança da besta estava fazendo mais e mais poder para ele. Agora o Ushio provavelmente também iria virar uma dessas bestas que iria ajudar o Hakumen. Mas o Hakumen já não vê mais razão para deixar isso acontecer e ataca para destruir os dois. O Tora o salva e dá um tempo ao Ushio. Ele se prepara para atacar. A armadura vai por dentro dos ataques do Hakumen. O Ushio e o Tora também ajudam juntos. Mas o Tora estava preocupado com o Ushio. Ele estava atacando da maneira que podia com muita raiva. As tropas também chegaram ali e eles entendem que a única coisa que eles poderiam fazer era manter o Hakumen dentro da barreira. As tropas dos humanos também estavam preparadas para ajudar a matar o Hakumen. E aqui os monstros do Hakumen apareceram na frente da loja dos pais da Nakamura. Todos se preparam para enfrentar eles. Mas o Baldner apareceu aqui e o salva do ataque. A Nakamura fica muito feliz em ver ele ali. Por outro lado, a Ryama e a Reiko também chegaram até a saia, porque com tudo isso que estava acontecendo, elas estavam preocupadas com a saia. Mas de repente, mais monstros chegaram ali. A Omamori imediatamente usa o seu poder para deter eles, porque esse portão é muito importante. Então ela decide proteger ele com a sua própria vida. Mas a Omamori é incapaz de deter eles porque ela não tem poder suficiente. Todos ficam muito assustados, mas ao mesmo tempo, uma mão gigante pega os monstros. Essa, na verdade, é a alma do pai da Reiko, que desaparece depois de alguns segundos. Os monstros não param, mas dessa vez, quem saiu dali foi um avião e os para. Essa era a alma do pai da Ryama. Depois disso, todos ficam muito emocionados. Aqui o Hakumen, o Tora e o Ushio ficaram cara a cara. O Ushio e o Tora intimidam o Hakumen, falando que, mesmo com essa cara de malvado aí, demonstrando que não tinha medo nenhum, era tudo mentira. É claro que ele tem. O Ushio só não o derrotou da última vez porque ele estava cego de ódio, mas agora ele consegue entender tudo, já que a situação estava muito mais clara para ele. O Hakumen aos poucos, com cada palavra do Tora, vai ficando mais e mais bravo. Então ele ataca de novo, e o Ushio tenta evitar o ataque. Mas dessa vez, o Ushio não conseguiu evitar e o Hakumen feriu os dois.
O Tora continua falando que os humanos eram a luz e o Hakumen não conseguia olhar para eles sem tentar ser inimigo, porque ele era a escuridão. O Hakumen tem pavor deles. O Ushio começou a pensar no Akiba nesse momento e o Tora explicou que o Akiba era dessa forma. Ele não entendia o Ushio e queria se tornar o seu inimigo. Então as almas do Ryu e do Akiba apareceram e eles destroem a cauda do Hakumen com o seu poder. O Tora fala ao Hakumen que você os admirava, mas também odiava porque tem medo. O Ryu, para não deixar o inimigo enganar, consegue falar que se recuperou porque o reconheceu e eles somem. Assim, o Ushio de fato se prepara. Ele começa a atacar o Hakumen. O Tora também ajuda, mas sente que algo mudou. Por outro lado, o pessoal também estava lutando contra os monstros, mas eles estavam em grande número e o Kuryu não estava conseguindo segurar eles por muito tempo. Mas nessa hora, o Shigure conseguiu salvar a sua esposa de levar os ataques. Ela ficou espantada em ver ele, porque já fazia muitos séculos que isso não acontecia. Ela olha pra ele e diz que eles vão arrumar isso pra finalmente poder voltar pra casa. Então todos juntos começam a parar os monstros e proteger a barreira. Enquanto isso, o Heishen e o Kagari são presos no meio de muitos monstros. A Kagari começa a se lembrar do Juro e de repente ele apareceu e ataca os monstros ajudando os dois. Mas na hora, ele desaparece. Os dois ficam muito tristes porque ele sumiu, mas eles entendem que ele apareceu para os salvar. O gás venenoso começou a se dissipar e o Hakumen feriu gravemente o Tora e o Ushio. O Hakumen entendeu que foram seus olhos que mostraram que ele tinha medo da lança. Então a solução que ele encontrou foi muito simples. Ele arrancou seus próprios olhos. O Ushio ficou chocado e o Hakumen, com raiva, diz que ele não se importava mais em destruir os humanos e monstros. Ele vai apenas matar os dois. Ele começa a atacar em alta velocidade e ambos são incapazes de desviar dos ataques dele. Agora o Ushio se pergunta como o Hakumen poderia saber onde eles estavam, já que ele não tinha mais os olhos. O Hakumen só fala que ele podia sentir a presença da lança, mas agora ele não podia fazer nada. O Shino e o Osha também estavam muito surpresos com a velocidade do Hakumen, porque eles não podiam fazer nada nessa situação. O Hakumen vai atacando os dois e eles não podem fazer nada, mas aqui o Tora revelou que ainda tem uma maneira e se esfaqueia com a lança, porque assim o Hakumen não conseguia sentir a presença dela. Isso deixa ele muito zangado, e o Ushio tenta tirar a lança do Tora, mas ele o proíbe de fazer isso. O Tora diz ao Ushio que há 500 anos, um samurai esfaqueou ele quando ele estava fazendo estragos. A sua memória começou a voltar. O Tora precisou esconder a lança no seu corpo para os Ryus não destruírem ela. O Ushio fica chocado ao saber disso. Então o Tora fala que, mesmo se prendendo por 500 anos, ela não o destruiu porque provavelmente entendeu as intenções dele. Então aqui o Hakumen entendeu tudo o que aconteceu, mas ainda quer matar ele. O Tora acredita que finalmente eles podem acabar com isso. O Ushio não quer que o Tora morra. Ele tenta tirar a lança com toda a sua força. O Tora fala que não queria que o Hakumen comesse os humanos, porque eles são a sua comida, principalmente o Ushio. O Ushio, escutando isso, fica muito emocionado e ele diz que estava tudo bem. Então os dois vão atacar juntos. O Hakumen também lança o seu poder, mas o Ushio não quer deixar o Tora se machucar ainda mais. O Hakumen estava muito perto e o Ushio pega a lança e vai atacar com o Tora do alto. O poder total foi ativado. O Hakumen é incapaz de impedir o ataque e fica extremamente ferido. O Hakumen não estava acreditando que ele poderia morrer. Ele sempre pensou que era imortal, mas o Tora não perdoa de jeito nenhum. E antes de morrer, o Hakumen só pede que alguém diga o seu nome, porque ele na verdade não era Hakumen. Então, o seu corpo é completamente amassado. O bicho vira pó. Nós vemos uma foto de um bebê agora, e o Ushio fica surpreso ao ver isso e se pergunta se o Hakumen queria se tornar um bebê. Então o Tora diz que não tinha ideia disso, mas que foi um bom caminho deles. O Tora estava extremamente ferido. Ele entende que ele não tinha muito tempo. Ver ele nessa condição, o Ushio fica muito emocionado. O Tora diz para ele não chorar, mas ele grita pro Tora não se atrever a morrer ainda. Mas o corpo do Tora começa a ser destruído mesmo assim. Ele estava feliz e diz ao Ushio que ele fez tudo o que queria e simplesmente desapareceu. Isso deixa o Ushio muito triste, mas agora ele não podia fazer nada. De repente o seu corpo começa a se transformar em besta, e ele acredita que ele iria se transformar agora. Depois de tudo isso, ele de fato vai se tornar um Tora. Aqui a GMA e a Alma da Lança apareceram, que era o irmão dela.
eles destroem a lança e a Jamie diz ao Ushio que eles agradecem muito, então deixa a alma deles descansar agora. Eles dizem que ele não vai mais se tornar uma fera. O corpo do Ushio se normaliza e ele apaga. Ele começa a cair dali de cima. Por outro lado, a Saya decidiu ir para o submundo porque o portão só pode ser fechado por dentro. Ela tem que entrar e fechar ela mesma. Escutando isso, a Riko e a Ryama ficaram muito preocupadas. Só então a Omamori decidiu se sacrificar. A Saya proíbe ela de fazer isso. Então a Omamori diz que tem que fazer isso. Ela não precisava se preocupar e a Omamori vai para lá e fecha o portão com a mãe da Saya. Ela fica muito triste e emocionada ao ver a sua mãe, mas a Omamori fecha o portão e ele some. O Shigure pega o Ushio que estava caindo e a Ino também estava bem triste com a morte do Tora. Agora, o Osha diz a todos que eles se saíram muito bem e pede para eles agradecerem o Ushio. Os yokais começaram a ir embora. A mãe do Ushio imediatamente pergunta sobre isso e então o Osha explicou que esse país estava começando a afundar. Os monstros decidiram todos se transformar em uma pedra gigantesca e apoiar o país. Eles têm que fazer isso agora pro Ushio não ver porque com certeza ele iria tentar os impedir. Eles vão fazer isso porque amam o país. O Heishen e a Kagari ficam ali porque eles estavam profundamente envolvidos com os humanos. Então eles precisam ficar juntos. Agora nós vemos a Ino indo para a escola com o Kuryo. A Ino fica muito triste quando escuta hambúrguer. E vendo isso, o Kuryo leva ela para longe e fala que vai comer todos os hambúrgueres ao seu redor que ela mandar. Por outro lado, o Ushio estava se atrasando para a escola e o seu pai fica bravo, mas ele come toda a comida que a sua mãe fez. Mas ele para na frente do armazém onde ele encontrou o Tora. Ele sentia falta do seu amigo e não se aguenta. Isso deixa ele muito triste. Então no final, o especialista do espelho explicou que uma vez que os humanos morrem na Terra, eles nunca mais voltam. É o certo. Mas aqueles que retornam a esse mundo são apenas os yokais. Então talvez algum dia o Tora retorne. E assim, a história é finalizada. O que vocês acharam de acompanhar esse anime aqui no canal? Mais um fechadinho pra vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo seu like. E até amanhã com mais uma história nova.